Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Agora vamos começar a falar neste módulo 4 sobre a renda variável. Para começar na renda variável, vamos falar sobre os fundos imobiliários. Antes de tudo, é importante saber que na renda variável não tem como prometer nenhum valor fixo como acontece na renda fixa. Qualquer promessa de ganho em renda variável não deve ser levado, não deve ser tratado a sério. Para começar com o fundo imobiliário, é importante saber que ele é menos volátil do que ações, sendo assim um ótimo caminho para começar no mundo da renda variável. Você vai perceber que ele se assemelha muito com o investimento em imóveis físicos, em que você compra uma casa para alugar e recebe um aluguel todos os meses. Então vamos começar a aprender agora sobre fundos imobiliários para entrar na renda variável. Nesta aula a gente vai começar a falar sobre a renda variável. Para ser mais específico, vamos falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários, ou na verdade os fundos de investimentos imobiliários, é um tipo de investimento onde os recursos são aplicados no mercado imobiliário. Ou seja, os investidores juntam o seu dinheiro para um fundo poder gerir esse dinheiro e aplicá-lo no mercado imobiliário. Os fundos geralmente são negociados através de cotas, formado por 4 letras e terminado com o número 11. O grande detalhe dos fundos imobiliários e o que mais chama a atenção e é muito interessante, principalmente em se tratando do curso aqui, que é focado em renda, é porque eles pagam rendimentos mensais provenientes destas operações que eles fazem no mercado imobiliário. Ou seja, eles vão lá, captam dinheiro do mercado, compram imóveis ou compram papéis da renda fixa que são ligados ao mercado imobiliário, e a renda que eles têm destes investimentos eles distribuem aos seus cotistas. Por lei, eles têm que distribuir 95% dos lucros por semestre. Ou seja, eles têm que apurar todo o lucro do semestre e distribuir no mínimo 95%. Mas geralmente eles fazem essa distribuição a cada mês. Eles não ficam aguardando terminar o semestre para depois fazer essa distribuição. Como a gente está falando de renda variável, tanto a renda, que vai ser distribuída mensalmente, quanto as cotas, elas vão oscilar. Vai ter momentos em que elas vão ter o valor mais alto e momentos em que elas vão ter um valor mais baixo. E geralmente, o valor da cota segue o preço da renda. Quando um fundo consegue distribuir mais renda, geralmente o valor das cotas também sobe. E o inverso também acontece. Quando um fundo passa por dificuldades e diminui a quantidade de renda que é distribuída mensalmente, o preço das cotas cai. Outra coisa que geralmente faz as cotas dos fundos imobiliários caírem de preço é quando há a subida das taxas de juros do Tesouro Direto. Porque, na verdade, os fundos imobiliários e as ações também, a gente vai ver adiante, eles têm uma correlação negativa com as taxas de juros. Ou seja, sempre quando a taxa de juros está subindo, geralmente o preço dessas cotas estão caindo. Outro detalhe muito interessante dos fundos de investimentos imobiliários, né? Geralmente a gente fala só FIIs ou FI, que os rendimentos pagos mensalmente são isentos de imposto de renda. Quando a gente pensa no fundo imobiliário, a gente consegue associá-lo muito bem à compra de um imóvel no qual você fica recebendo aluguel mensalmente.
Só que tem uma diferença. Quando você compra um imóvel e aluga, você tem que pagar imposto de renda sobre aquele aluguel. Nos fundos imobiliários, até o momento, esse rendimento é isento. Já tramitou algumas vezes lei na Câmara e no Senado para derrubar essa isenção. E volta e meia esse assunto volta para a cena nesse sentido de querer acabar com essa isenção. Mas não acho que é importante ficar se preocupando com isso. O mais importante é imaginar aqui que você vai ter um rendimento mensal, independente se você vai ter isenção ou não de imposto. Claro que quando tem a isenção de imposto é bem melhor, você recebe bem mais. Já na venda de cotas, você tem um imposto sobre o lucro de 20%. Ou seja, se você compra uma cota a R$100 e daqui alguns dias ou até mesmo amanhã você vende essa cota por R$110, você tem que pagar o imposto de 20% sobre esses R$10 que você teve de lucro. Ou seja, não tem isenção quando você faz um lucro sobre a venda das cotas, o que é diferente dos rendimentos. Para os fundos conseguirem crescer, a gente tem que lembrar o seguinte: uma vez que eles têm que distribuir 95% dos rendimentos que eles conseguem oferir de lucro, eles têm que distribuir para os seus cotistas, eles não ficam com dinheiro em caixa para poderem crescer. Então, para o fundo crescer, os fundos crescerem, eles precisam emitir novas cotas. Vamos supor que um fundo foi a mercado, emitiu 1 milhão de cotas, cada uma R$1. Ele pegou esse 1 milhão de reais e comprou 2 ou 3 imóveis que seja. Ou que seja só um imóvel. E aí passou a receber um aluguel lá de R$100 mil que seja, e está distribuindo aos seus cotistas. No momento que ele decidir crescer e comprar mais um imóvel, ele tem que fazer essa emissão de novas cotas para captar mais dinheiro para ir ao mercado comprar outro imóvel. E geralmente, quando acontece essa emissão de cotas e você já tem cotas deste fundo, você tem o direito à subscrição de cotas, que seria aquele fundo está crescendo e ele está te dando a oportunidade de continuar com ele e manter o seu mesmo percentual nele. Geralmente, quando acontece essa emissão de cotas, sai uma documentação falando qual percentual que você vai ter direito de subscrever, se é 10%, 20%, ou seja, talvez o fundo está indo emitir mais 500 mil cotas e aí ele vai te dar o direito de subscrever 10%. Significa que se você tiver 100 cotas, você vai poder subscrever 10 cotas. E qual é o interessante? Geralmente, quando sai essa subscrição, o valor da subscrição costuma ser abaixo do valor que está sendo negociado a mercado. Ou seja, você consegue comprar mais cotas a um preço mais baixo. Muitas vezes um preço mais próximo do valor patrimonial do fundo. Outro detalhe dos fundos imobiliários é que quem decide tudo o que acontece no fundo imobiliário é o gestor. Você não vai ter o direito de determinar qual imóvel que é para comprar ou qual imóvel que é para vender, para quem quer alugar aquele imóvel. Todas as decisões vão ser do gestor. De certa forma também é interessante porque você não tem este trabalho de ficar indo atrás de inquilino para cobrar, resolver problema de cano que estourou. Isso tudo vai ser resolvido pelo gestor do fundo. Porém, como ele está resolvendo esses problemas, ele vai cobrar uma taxa de administração. É justo, né? Se ele está resolvendo os problemas do fundo, ele que vai receber uma taxa para fazer esse serviço. E tem outro detalhe também, que os fundos geralmente eles são divididos em fundos que têm gestão ativa e gestão passiva. Geralmente um fundo que tem a gestão ativa,
o gestor corre e vai determinar novos investimentos, quando que vai emitir novas cotas. E na gestão passiva, geralmente acontece mais em fundos menores, que tem muitas vezes só tem um imóvel. O gestor simplesmente aluga aquele imóvel, recebe aquele dinheiro, distribui aos cotistas. E só faz isso. Ele não tem muito de ficar correndo atrás para comprar um novo imóvel, correndo atrás de formas de aumentar o rendimento do fundo imobiliário. Então, nessa primeira aula aqui, a gente fez uma abordagem geral sobre os fundos imobiliários, só para dar uma visão geral do que são os fundos imobiliários, como funcionam. Eu, particularmente, gosto muito da ideia dos fundos imobiliários, essa ideia de você poder contar com um rendimento ali mensal. Como eu disse durante a aula, se assemelha muito ao aluguel, em que todo mês você recebe um valor. Na sequência das próximas aulas vai ficando mais claro como que isso funciona. Então, até a próxima aula.